vai te dizer que vale tudo, que não tem problema, que o corpo é seu, mas a verdade é que cada escolha deixa marcas eternas. Por isso, fuja porque vale a pena. Oiê, meu nome é Sabrina BT e hoje começamos uma série com o tema Santidade. Nessa série vamos estudar alguns textos que falam sobre esse tema que tem grande relevância nos nossos dias. Mas se você é novo no canal, já se inscreve e ativa o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos que vem nos próximos dias. Vivemos numa sociedade que relativiza a moralidade. Porém, a palavra de Deus nos lembra que o corpo ele não é só físico, ele foi criado para glorificar o Senhor. No texto que vamos refletir hoje, nós vamos ver que Paulo exorta a fugir de todo tipo de moralidade, porque ela vai influenciar diretamente no nosso corpo e, consequentemente, na nossa vida espiritual. O corpo está profundamente ligado com a nossa comunhão com Cristo. O texto que vamos meditar hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. E ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago. O estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse texto que está na carta de Corinto, ele claramente é uma exortação. Mas antes de a gente tentar entender o que Paulo está falando aqui, a gente precisa entender quem são os coríntios. Quem são essas pessoas que estão recebendo essa carta, recebendo essa exortação. Por isso a gente precisa de um pouco de contexto aqui, contexto histórico e cultural. Primeiro, quem eram os coríntios? Corinto era uma cidade portuária que era muito importante lá na Grécia. Era uma cidade muito próspera e tinha uma diversidade de cultura. Ela foi reconstruída como colônia romana em 44 a.C. por Júlio César. Mas no tempo que Paulo está aqui falando, ela já era uma cidade muito bem desenvolvida. Sua população era diversa. Ela é composta de gregos, romanos, judeus e estrangeiros de várias regiões. Então imagina essa galera toda no mesmo lugar. Era uma mistura de religiões e ideias diferentes. Agora falando um pouquinho mais da cultura do povo de Corinto. Eles eram um povo que tinha muito orgulho da sua independência, da sua autossuficiência. Eles eram uma colônia romana, eles eram uma colônia rica, eram muito bem desenvolvidos. Por isso, esse era um cenário perfeito para rolar algumas filosofias que exaltavam muito a liberdade pessoal, como os estoicos e os epicuristas. Mas um detalhe bem importante aqui é que é em Corinto que existia o templo da deusa Afrodite. Sim, a deusa do amor. E neste templo existiam muitas prostitutas cultuais. Por isso, Corinto era famosa justamente pela sua devassidão. Por conta dessa sua fama, nasceu então o verbo em grego corintianizar, que significava viver em imoralidade sexual. Além disso, existia uma ideia entre os gregos em que o corpo era inferior ao espírito. Por isso, alguns coríntios achavam que tudo aquilo que eles faziam no corpo não afetava a sua vida espiritual. Então, se eles participassem desses cultos no templo de Afrodite, juntamente com essas prostitutas cultuais,
não faria a menor diferença para sua vida espiritual. Por fim, um dos pontos muito interessantes sobre a cultura dos coríntios é que eles tinham uma influência da retórica grega muito forte. Então eles valorizavam muito discursos inteligentes, slogans, frases de efeito. E Paulo utiliza muito bem esse traço da cultura deles para poder então introduzir e explicar a verdade do evangelho. Ele cita as frases deles e depois ele desconstrói toda essa ideia com a verdade do evangelho. Então a carta é enviada para uma comunidade cristã que estava nessa cidade, em Corinto. Essa cidade rica, portuária, cheia de comércios e de diversidade, marcada pela imoralidade sexual e pela busca de prazer, influenciada pela filosofia da liberdade e pelo dualismo grego. De forma resumida, esse é o contexto da cidade de Corinto. Mas então o que Paulo quis dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do 12 ao 20, que a gente leu no início? No versículo de número 12 que a gente leu, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo vai se utilizar justamente desses slogans, dessas frases que eles utilizavam muito. Todas as coisas me são lícitas era uma espécie de slogan, de uma frase de efeito que os coríntios tinham. Mas Paulo vai se utilizar justamente disso para poder trazer a verdade do evangelho, onde ele diz que nem todas me convêm. E ele vai continuar enfatizando, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está citando o slogan deles, mas está ressignificando. Sim, vocês dizem que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Sim, vocês dizem que tudo é lícito, mas não me deixarei ser dominado por isso. Esse povo estava se utilizando dessa frase para propagar uma liberdade que não os libertava. Pois nós sabemos muito bem que esse tipo de situação aqui é o clássico situação de pessoas que são presas pelo pecado, propagando uma liberdade que elas não conhecem. Pois como conhecedores da palavra, sabemos que a liberdade verdadeira é dada por Cristo. No versículo 13 e 14, ele vai enfatizar que o corpo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo foi feito para glorificar a Deus desde a fundação. O poder de Deus também pode ser manifestado através do nosso corpo e nos traz esperanças futuras. Pois Paulo vai lembrar aos coríntios que o poder de Deus ressuscitou o Senhor e também futuramente nos ressuscitará dos mortos. No versículo 15 e 16, ele vai enfatizar como o corpo faz parte de Cristo. Então ele vai dizer, eu posso pegar o corpo de Cristo e unir com uma prostituta, eu posso pegar aquilo que é santo, que é santificado e unir com algo que é imundo. Eu posso entregar algo parcial para Cristo. Quando cremos em Cristo, nós recebemos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E com isso, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E essa união com Cristo, ela é inteira, ela não é parcial. Por isso Paulo vai trazer esses questionamentos tão claros na comparação da união carnal de um homem com uma prostituta, dizendo então que ela gera consequências. Porque os coríntios, como a gente viu no início, estavam pensando que eles poderiam ir lá servir a deusa Afrodite, servir a outros deuses, praticarem imoralidades, praticarem prostituições, e isso não afetaria a comunhão e o relacionamento deles com Cristo. Por isso, Paulo precisa ser muito incisivo aqui nessa exortação. Depois de dizer, então, que o corpo não é qualquer coisa, ele não é separado, ele é importante e tudo que é feito nele há consequências, Paulo, então, vai dizer o que o corpo é. O corpo é templo do Espírito Santo. E aqui a gente tem que lembrar que Paulo também era um cara que tinha um currículo muito interessante, né? Porque ele também era judeu. E uma coisa interessante da cultura judaica é que eles não identificavam essa separação de corpo e alma. Porque o judeu não acredita que existe essa separação, mas que o homem é por inteiro. Eles não são separados. Por isso, essa ideia de Paulo é tão clara, de que tudo que acontece no corpo afeta diretamente na alma. Dessa forma, Paulo vai dizer que o corpo é santuário de Deus. Isso significa que o corpo é a habitação do Senhor, é onde Deus habita. Deus criou o corpo para objetivos espirituais e não para objetivos carnais. E agora deixa eu te dizer um negócio bem sério. Pecar contra o corpo
é corromper a obra perfeita de Deus. Por isso que no último versículo que nós lemos, versículo de número 20, diz que porque vocês foram comprados por um preço, lembrando que Cristo nos comprou na cruz. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está lembrando que nós tivemos o privilégio de ter uma segunda chance por conta do sacrifício de Cristo Jesus. Cristo nos resgatou para que não vivêssemos mais presos no pecado, mas que vivêssemos segundo o propósito de Deus. Paulo finaliza com essa ordem: vivam para honrar aquele que deu o seu próprio corpo para nos perdoar dos nossos pecados e nos dar liberdade, aquele que nos libertou da escravidão do pecado. Por isso, tudo que praticamos no nosso corpo influencia a nossa vida espiritual. E é isso que Paulo está querendo dizer para os coríntios. E é isso que nós também devemos levar para as nossas vidas. Não existe essa separação onde o que é feito no corpo, a alma fica imune de suas consequências. Por isso, eu não posso achar que eu posso pecar com o meu corpo, que isso não vai ferir a Deus, que isso não vai ferir a minha comunhão com Cristo. Nossa caminhada cristã, nossa vida com Deus precisa ser em santidade, pois Cristo nos resgatou para que não sejamos mais escravos do pecado, mas que vivamos em liberdade, porque os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Por isso, fuja da imoralidade, viva em santidade, porque isso vale a pena. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e não esquece de compartilhar com alguém e convidar para participar então dessa nova série que estamos tendo aqui de estudo sobre santidade. Espero que isso venha te ajudar e venha edificar a sua vida. Um beijo da Sá e até a próxima!